Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Antes de iniciar a minha fala propriamente dita, peço a liberdade para o pastor para registrar o falecimento do reverendo Antônio Coini. Que o Senhor console a Nilza, os filhos, as filhas. O reverendo Antônio Coini foi um pastor de pastores, serviu a IPB por muitas décadas, já estava jubilado, sofrendo de Parkinson, mas não foi pelo Parkinson, um agravamento da sua saúde, e hoje o Senhor o recolheu. Coini foi pastor na região de Botucatu por muitos anos, um ministério extremamente exitoso lá na Igreja Presbiteriana de Monte Sião. O reverendo Coini serviu a IPB em várias comissões do Supremo Concílio, participou do Conselho Editorial da CEP, um homem que eu tive o privilégio de ter amizade por muitos anos, e estou bem entristecido porque era uma pessoa assim, de uma sabedoria, daqueles pastores à moda antiga, né? Então, o registro, oremos pela família, pela Nilza. E é engraçado, irmãos, que o Coini cuidou da Nilza a vida toda. Ela tem um problema de câncer, né? E o câncer, aqueles cânceres que vêm e voltam. E o Coini sempre falava assim, que o Senhor não me leve para que eu possa cuidar da Nilza. Mas ele cuidou muitos anos dela. Então, que a gente possa orar por ele, pelos seus, porque é um momento muito difícil. Nós sabemos que ele está com o Senhor, nós sabemos que o Coini viveu para a glória de Deus todos os dias da sua vida, foi um homem crente, um pastor muito dedicado, mas fica a tristeza, a perda, e daqui uns dias a gente vai se encontrar com eles. Estamos finalizando a nossa série sobre o livro de Eclesiastes, já tivemos várias mensagens, o pastor expôs de maneira assim robusta a questão do texto, das doutrinas, da profundidade. Foram sermões assim densos em termos de conteúdo teológico. Enfrentamos essa série porque é um livro difícil de ser lido, é um livro difícil de ser pregado. E hoje o desejo do meu coração é que nós, não tanto a questão de teológica, mas trazer algumas aplicações finais aqui de Salomão para nós aqui nesta noite. Eu vou me basear em Eclesiastes 11, de 7 a 10 e todo o capítulo 12. Não lerei todo, mas durante a mensagem eu estarei me valendo dessa perícope, desse trecho de Eclesiastes 11, 7 a 10 e todo o capítulo 12. O tema da nossa mensagem é: envelhecer não tem sentido sem Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença como igreja, como povo do Senhor, como povo da aliança, para Te adorar, para Te bendizer, Senhor, e para testemunhar que somos Teus, pertencemos ao Senhor. E a razão da nossa existência é o Senhor, e é glorificar o Teu nome. E o culto aponta para essa realidade da centralidade do Senhor em nossas vidas, em nossa existência. Que isso, Senhor, se manifeste também quando sairmos daqui. Que a nossa vida, com todas as nossas fragilidades e limitações, apontem para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, aplica a Tua palavra às nossas vidas, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, para que possamos ter subsídios, para que possamos enfrentar as demandas e os desafios da vida, Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração, é o nosso pedido nessa noite, e de maneira especial, Senhor, queremos colocar a vida da Nilza diante de Ti, que hoje perdeu seu esposo, nosso querido pastor reverendo Coini. Consola-os, Senhor, fortalece-os nesse momento de dor. A nossa alegria é que há tristeza na terra, mas há júbilo no céu, porque o Senhor recebeu o Teu servo hoje na eternidade, Senhor. Traz consolo ao nosso coração, um amigo querido, que daqui uns dias nós nos encontraremos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Começo já fazendo uma aplicação cristocêntrica da minha exposição, logo na introdução, citando o comentarista Walter Kaiser Jr., quando ele expõe o livro de Eclesiastes. A vida
meus irmãos, deve ser vivida levando em conta os valores da eternidade. A vida deve ser vivida levando-se em conta não os valores da cultura na qual nós vivemos, não nos valores da moda, não nos valores das vibes do nosso dia, mas dos valores da eternidade, apontando para Deus, apontando para a sua palavra, apontando para o reino de Deus e apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Sua vida neste mundo em breve passará, como passou a vida do nosso irmão reverendo Coine. E somente aquilo que é feito para Cristo e com os olhos fixos em Cristo permanecerá. Lerei novamente, porque é importante. Somente aquilo que é feito para Cristo e com os olhos fixos em Cristo permanecerá. Portanto, divirta-se, alegre-se e sinta prazer na excitação de viver. Deus não nos chama, meus irmãos, para nós sermos pessoas emburradas. Tem os islâmicos xiitas e tem os cristãos chatos. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para uma vida plena, para uma vida alegre, uma vida que compreende a obra da criação, compreende o sentido da vida. Portanto, tenha prazer em viver. Contudo, acrescente um tom prudente aos seus passos. Calma, calma. Podemos viver sim, mas calma. Por quê? Lembrando-se que o dia de hoje reaparecerá no futuro, quando nos apresentarmos àquele que conhece o certo e o errado. Um dia nós estaremos diante do Senhor. Aquilo que nós fizemos será diante do Senhor. Então esse é o alerta. De certa forma resume um pouco a sabedoria de Salomão expressa em Eclesiastes. A vida é para ser vivida, sim. Mas é para ser vivida com a prudência daqueles que têm o Senhor. Salomão, então, meus irmãos, chega ao final de Eclesiastes, tratando de um tema que o pastor já falou um pouco nesta manhã, que não gostamos muito de pensar a respeito. Sempre nos aconselhamentos, né? As pessoas perguntam para mim: Sebastião, a vida passa rápido, mais rápido do que você imagina. E eu sempre digo assim: não pensar na morte não fará com que ela desapareça. Quando eu era criança, ia muita superstição, né? Eu sou do tempo que a gente não tinha luz elétrica na casa. Vocês veem esse homem moderno aqui na frente, mas eu já andei em casa com lamparina a gasolina, querosene, obrigado, Ora. Querosene. E na casa do avô tinha um lampião a gás que era dele. Mas eu digo assim, quando a gente estava lá, a gente cobria a cabeça com a coberta com medo do fantasma. E ficava protegido. Não falar da morte não resolve. Não resolve. A certeza que carregamos conosco todos os dias da nossa vida é que um dia morreremos. Um dia nós partiremos. Um dia. Não há nada que façamos que minimize essa fatídica realidade. Nada do que nós façamos minimiza isso. Se vivermos bem ou se vivermos maus, tristes ou felizes, pobres ou ricos, nada disso tem valor diante da morte. Nada disso tem valor. Qual é o valor dos bens materiais nos últimos instantes da vida? Qual o valor? Milhões, bilhões, valor algum. Casas, fazendas, nada. Então, nada do que nós façamos minimiza essa realidade. Nada. A resposta da filosofia diante da finitude da vida é a completa impotência. As mentes mais capazes, mais argutas, os filósofos mais brilhantes,
as mentes mais poderosas que a humanidade já conheceu, diante da finitude da vida, a resposta foi impotência, pois a morte para os filósofos é um absurdo. Diante da morte, os saberes se calam. Diante da realidade da morte, o conhecimento não para em pé. Filósofo alemão, gosto muito dele, Nietzsche, buscou responder a essa realidade através do seu eterno retorno. É a metafísica de Nietzsche. A vida se repetirá infinitamente, infinitamente. Nietzsche não acreditava em Deus, então ele buscou um consolo para essa realidade da morte, no absurdo do seu conceito do eterno retorno. Tudo em vão, meus irmãos, tudo em vão, pois como afirma Salomão, apenas correndo atrás do vento. Mas detalhe, a sabedoria de Salomão, registrada em Eclesiastes, não estava completa. Por quê? Pois ainda faltava a revelação da vinda do Filho de Deus. Somente em Cristo podemos ter a certeza que a vida eterna será uma realidade. Somente em Cristo podemos viver plenamente a sabedoria ensinada por Salomão. De fato, a vida tem começo. Eu já estou no meio, a famosa meia-idade, e tem fim. Todavia, para nós que estamos em Cristo, o fim, ele é apenas o começo. Porque, meus irmãos, a nossa vida, como hoje findou-se a vida do Coine, acabará aqui. Entretanto, ela continuará eternamente com Deus. Grosso modo, é essa sabedoria que Salomão quer que a gente entenda. Como enfrentar o fim? Sabendo que em Cristo não é um fim. Em Cristo é um fim, começo. Assim, acho que dá para mudar ali, Vini. Assim, podemos compreender e buscar a viver da forma como Salomão, como o pregador, nos orienta. Capítulo 11, versículos 9 e 10, um texto muito conhecido nosso. Eu lembro quando eu era moço e li esse versículo. Olha como faz tempo, como passa. Lembro dos meus tempos de UMP. Passou, e passou rápido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste o coração, a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eu lembro que quando jovem, rock anos 80, nós cantávamos a música do Renato Russo. Todos os dias quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas eu tenho muito tempo, porque nós somos tão jovens. Já não posso cantar isso. E muitos de nós também não, porque já não somos tão jovens. Artrite, artrose, colesterol, triglicérides, hipertensão. Me ajudem, irmãos. A lista segue, A lista segue. Fibromialgia. Dica cultural. Para quem é adepto dessa lista, o Pulso do Titãs. Entrem lá hoje no YouTube, o Pulso do Titãs, e vocês vão ter uma lista completa de todas as doenças possíveis e imagináveis. Então, meus irmãos, diante dessa realidade inexorável, da morte, alegrem-se com a vida.
Lembra que eu disse? Princípios práticos hoje. Alegrem-se com a vida, vivam de maneira intensa. Versículo 11, 9b. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Seja feliz. E lembrando que essa felicidade se fundamenta nos princípios da palavra de Deus. Viva a vida plenamente. Existe uma vida feliz para ser vivida em Cristo Jesus. A alegria, portanto, que Deus concede aos seus filhos é uma vida cheia de sentido e cheia de significado, assim como são felizes os dias da nossa juventude. Então a alegria que Deus nos concede, neste tempinho entre o nascimento e a morte que se chama vida, Deus concede uma vida cheia do quê? De sentido e de significado. E isso produz alegria, e isso produz contentamento, porque eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque eu vivo. A minha vida tem sentido. Não é uma vida desprovida de. E a comparação é, assim como são felizes os dias da juventude, os dias do vigor, os dias da beleza. Esses dias atrás, sempre encontro de... A Luciane não está aqui, mas eu sei que ela está me ouvindo. Depois ela puxa a orelha minha lá em casa. Esses dias, ela e as amigas falando assim, todas cinquentonas. Mas hoje nós somos mais bonitas, né? Acesso a cabeleireiro, as irmãs sabem do pacote aí, né? E eu lá quieto olhando, perguntaram para mim, não é verdade? Eu falei, olha, falo mesmo? Não, pode falar, pode falar. Eu conheci uma menina de 21 para 22 anos, né? Tomava um banho, colocava um jeans, uma camiseta Hering, chacoalhava o cabelo e estava linda. Não precisava ficar 2, 3 horas num salão de cabeleireiro. Elas não gostaram, irmãos, muito, mas é a realidade. A juventude é bela. Toma um banho, mexe o cabelo, um jeans, uma camiseta e está como? O coração meu ficava assim. Então é isso. Essa alegria que Deus concede aos seus filhos é uma alegria cheia de sentido, cheia de significado, assim como são felizes esses dias da juventude. Então, a vida deve ser vivida como? Como essa vida deve ser vivida? Alegremente. Olha que diz, que poesia maravilhosa, capítulo 11, versículo 7. A luz é agradável e é bom o ver o sol. Então, nós lembramos da bendita orientação do apóstolo Paulo aos filipenses. Vocês se recordam comigo? Recordam? Vamos ler juntos, para a gente dar uma descontraída? Filipenses 4:4, vamos ler juntos? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se por quê? Porque vocês foram alcançados pela graça de Deus. A morte não tem domínio sobre vocês, o pecado não tem domínio sobre vocês. Vocês compreendem a riqueza, a grandeza e a beleza da criação e podem vivê-la de maneira plena. Então vivam de maneira alegre, vivam de maneira intensa, olhem para as coisas com outros olhos. Por quê? Porque o Evangelho nos possibilita compreender isso. Amar a esposa, amar os filhos, ter contentamento no trabalho. O trabalho é uma bênção, contentamento. Contentamento com os amigos, contentamento com a vida. Hoje o reverendo falava do vinho, né? Teologia para dizer se pode ou não pode beber uma taça de vinho. Que gente chata, em nome de Jesus. Por favor, por favor. Né? Eu sempre falei na escola dominical, onde está Deus no sofrimento, na dor? E onde está Deus todos os dias te abençoando, cuidando e te dando uma vida boa? É o mesmo Deus. Então essa vida alegre, uma vida para ser vivida com intensidade. Alegrem-se no Senhor. Então a luz é agradável, de Salomão, é bom ver o sol. Tem gente que sai de manhã e nem olha para o céu.
Um dia lindo, aquele sol gostoso, agradece a Deus pela vida, pela saúde, pela capacidade de poder ir e ganhar o pão de cada dia. Já sai louvando a Deus. Agora não, nem olha para o tempo, está tudo cinza. Por favor, fuja disso em nome de Jesus. Para desfrutarmos da verdadeira felicidade, devemos seguir algumas orientações que Salomão nos dá. E quais são? Afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Capítulo 11, versículo 10. Afasta do teu coração o quê? A ansiedade. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem me responder. Qual é um dos remédios que mais se vende no Brasil? Qual é? Rivotril. E tem o Apraz, né, minha irmã? Em nome de Jesus, Apraz. Então, afasta do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. A ansiedade, as nossas muitas preocupações com o futuro. Por que nós sempre somos ansiosos? Por que eu sou ansioso? Por conta das minhas muitas preocupações com o futuro. Porque nós não confiamos em Deus. Nós confiamos em nós e nas nossas competências. Já falei isso N vezes para vocês. Nos esquecemos de Mateus 6, 27. Nos esquecemos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Nós nos preocupamos muito com coisas que não se realizarão. Olha os palmeirenses aí, Wellington. Estavam certos do quê? Vem o Mundial. Aquela ansiedade, até eu parei, meus irmãos, não faço isso. Falei, hoje eu vou ver meu Palmeiras ser campeão mundial, gaúcho. E o que aconteceu? Ansioso, agora vai, agora vai, agora vai. Não tem Mundial e não vai ter, os corintianos sem razão. Então, a ansiedade, as muitas preocupações com o futuro. Irmãos, descansa no Senhor e espera nele e nos ensina a palavra. Tristeza e melancolia da nossa mente são os sentimentos que paralisam a vida e causam muitos danos ao homem interior, às nossas emoções. Por quê? Porque quando a ansiedade toma conta de nós, a gente começa a ver tudo cinza, a gente passa a se expressar daquele jeito, daquele personagem dos quadrinhos de antigamente, o Lip e o Hard, né? Para nós tudo é ó vida, tudo é ó dor, tudo é ó azar. São os muitos sentimentos que paralisam a vida e causam muitos danos a nós. Nos esquecemos de agradecer. A tristeza nasce, meus irmãos, me perdoe a franqueza, a tristeza nasce num coração que é ingrato. A tristeza nasce muitas vezes nisso, na nossa incapacidade de agradecermos a Deus, na nossa incapacidade de compreendermos a Deus. Será que só temos momentos tristes? Claro que não, mas é isso que acontece. Temos que aceitar a brevidade da vida, temos que aceitar isso. Como nós podemos viver a vida alegremente? Aceitando a brevidade da vida e ter sabedoria para viver cada fase da nossa vida com contentamento e alegria. A sabedoria está aí, compreender cada estágio da vida. Dona Lenia, aqui antes do culto, feliz, falou para mim, completei X anos, não falo quanto, completei X anos. Eu falei, graças a Deus, está bem, os filhos bem. Tem motivo para quê? Estou velha? Não, tem motivos para agradecer. Então é isso, aceitar que a vida é breve, aceitar que cada dia estamos mais velhos, mas ter sabedoria em Deus, para buscar contentamento e alegria. O que diz o livro de Atos, quando o Senhor derrama o Espírito Santo no Pentecostes? O que foi dado aos anciões, aos velhos? Os velhos cheios do Espírito Santo iam fazer o quê? Vocês se lembram? Fala alto, Juliano. Sonhar sonhos para si,
Não. Sonhar sonhos para as próximas gerações. Não ter um coração egoísta, ter um coração altruísta. Sonhar que as novas gerações iam avançar, serem melhores. É o Salmo 78. Essa é a oração nossa enquanto pais. Que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Mas tem a parte ruim, né? Falava para a Érica que eu mando os meus textos para a Laena, minha caçula, corrigir. A Laena, inclusive, do staff do Juliano. Daí vem a correção. Irmãos, eu prefiro 1000 vezes o professor do que a minha filha. Pai, não dá para escrever desse jeito. Não dá, pai, não dá. Daí vem a crítica, meus irmãos. Mas a gente recebe aquilo com tristeza, e é uma tristeza alegre, né? Porque é melhor que a gente. Então temos que aceitar isso. O Juliano dá risada, né, Juliano? Sei. Então, viver a vida alegremente, mas cuidado. Segundo princípio que eu quero deixar para vocês, cuidado. Porque feliz é aquele que tem Deus. É uma expressão de Santo Agostinho. Feliz é aquele que tem Deus. Por isso, devemos viver com a consciência que iremos prestar contas a Deus por nossa vida em sua totalidade. Temos que viver a vida intensamente, alegremente, compreendendo cada fase da nossa vida, tendo sabedoria para isso, mas cuidado. Feliz é aquele que tem Deus, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Capítulo 11, versículo 9b. Então saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então devemos viver com essa consciência, que iremos prestar contas a Deus por toda a nossa vida em sua totalidade. Me lembrei de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. É um texto meio complexo, que não é para expormos agora. Uma hora o reverendo dá um estudo sobre isso, mas tem a ver com as nossas obras, aquilo que fizemos, que ela será como? Revelada pelo fogo, que provará a qualidade de cada um. Por isso, cuidado. Cuidado. Terceiro, lembre-se do seu Criador. Eclesiastes 12, 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Sabedoria em viver cada etapa da vida, porque haverá dias, meus irmãos, os dias difíceis, e antes que aproximem-se os anos em que nós iremos o quê? Não tenho satisfação neles. Eu gosto da Almeida Revista e Atualizada, né? Que não tenho neles prazer algum. Então lembre-se do seu Criador. Lembrar-se do nosso Criador implica vamos lembrar do nosso Criador. Prática. Um coração agradecido por tudo o que Deus está fazendo e fará por nós. A base para vivermos uma vida plena em Deus é o quê? Um coração agradecido. Agradecido. Nós somos uma geração de pessoas que têm dificuldade de agradecer. Nós temos dificuldade de agradecer. E ensinamos nossos filhos assim. Eles esquecem que tudo vem com sacrifício. Tudo vem com dificuldade. Um coração agradecido por tudo que Deus está fazendo e fará por nós. De manhã na escola dominical eu disse isso. Nós somos muito mais ingratos do que nós imaginamos. Nós somos muito mais ingratos do que nós imaginamos. Nós somos muito mais ingratos com o nosso cônjuge do que nós imaginamos. Nós somos muito piores com o nosso cônjuge do que nós imaginamos. Mas não é estudo para casais, fica para outro momento. Essa gratidão
Essa gratidão propiciará atos de justiça apropriados à recordação de que Deus é o Senhor da criação. Então, como nós lembramos do nosso Criador, essa gratidão em nosso coração propiciará, implicará atos de justiça da nossa parte, apropriados de que Deus é o Senhor de toda a criação. Os nossos atos de justiça. Falamos do mal, gostamos de falar do mal. Vocês gostam de perguntar para a gente isso, gostam de deixar a gente em situações difíceis, em respostas complicadas. Mas quando nós vivemos para a glória de Deus, quando os nossos atos de justiça são manifestados, o efeito do mal, os efeitos do mal são diminuídos. Então essa gratidão propiciará isso. Lembrar-se do Criador significa isso. E também, repetindo um pouco aquilo que eu já disse, discernir os ciclos da vida e viver com sabedoria cada um deles. Já não fomos moços? Agora não estamos na minha fase meia-idade, daqui um pouco a idade mais avançada um pouco, então discernir cada um dos ciclos da vida e viver com sabedoria cada um deles. Segundo ponto aqui, a realidade se impõe ao mito da juventude eterna. Nós vivemos nessa realidade da juventude eterna. O pastor de manhã falou que a nossa sociedade esconde a morte, nega a realidade da morte. E qual é o efeito colateral disso? O mito da eterna juventude. Os versículos, meus irmãos, do capítulo 12, 3 a 6, detalham com imagens poéticas a realidade implacável do envelhecimento. Quero ler com vocês e comentando rapidinho sobre cada um deles. Quando os guardas da casa tremerem, os braços ficando o quê? Fracos. E os homens fortes fazendo o quê? Caminharem encurvados. Os braços ficando mais fracos, as pernas ficando mais fracas, e pararem os moedores para serem poucos. Aqui não carece explicação. E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, a velhice vindo, fraqueza nos braços, nas pernas. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar. E é assim mesmo, né? A gente vai envelhecendo e dormindo como? Mais ou menos? Menos. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Versículo 5. Quando tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o cafanhoto for peso e o desejo já não despertar. Falando aqui do vigor, a virilidade masculina diminuindo. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Então, de maneira poética, Salomão está falando da realidade do envelhecimento contra o mito da eterna juventude. Cada dia mais velhos, menos vigor, a vista cansada, o corpo cansado. Antigamente corria, agora caminha. Esses dias, não sei quem falou para mim, eu vou correr 10 quilômetros. Eu disse, de carro eu vou pensar para fazer isso num dia cansativo. De carro. Daí o rapaz falou assim, vou andar 50 quilômetros de bike. Eu falei, nem de carro eu ando 50 quilômetros. O tempo vai passando, meus irmãos. E por fim, Salomão apresenta o grande algoz do ser humano, do homem. Capítulo 12, versículo 7. O pó volta à terra de onde veio. O espírito volte a Deus que o deu. Então, por fim, diante desse mito de que a morte pode ser escondida, diante do mito de uma beleza eterna, daí eu vou com a indústria da química, e vou nas academias, na plástica, não resolve. O pó volta à terra de onde veio, o espírito volta a Deus que o deu.
Nós temos uma leitura, meus irmãos, privilegiada de Eclesiastes, pois a redenção é uma realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é mais esse assombro, ela não é mais terrível, porque nós olhamos essa realidade narrada por Salomão através de uma leitura privilegiada. Qual é? A leitura dos evangelhos. Olha o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Diante da realidade da morte, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Vamos ler juntos, meus irmãos, leiam comigo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, diante da realidade da morte, qual é o princípio do Evangelho? Em Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Para a gente orar e praticar, meus irmãos, chegando ao fim já. O último alerta do pregador. Por isso, prestem atenção. São aqueles versículos, meus irmãos, que tudo que o pregador falar atrapalhará. Então eu só quero ler, capítulo 12, versículos 13 e 14. Ler com bastante calma para vocês, para finalizar a minha mensagem nessa noite. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Salomão falou da totalidade da vida. Prosperidade, riqueza, doença, morte, Deus, vaidade. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Lembrando que temer aqui é aquela consciência de quem Deus é. Temer a Deus é: eu sei que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Eu sei que o Senhor é o soberano Deus. Isso é temer a Deus. E guarde os seus mandamentos. Pois isso é o essencial para o homem. O que é essencial para você, meu irmão e minha irmã? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Tudo o que foi feito. Inclusive, tudo o que está escondido. Seja bom, seja mal. Então esse é o último alerta do livro de Eclesiastes para nós. E quero enfatizar para vocês: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã, que a graça do Senhor sustente você nessa semana.